Caminho para Londres! O caminho para Londres está ficando cada vez melhor, hein? Eu estou cansado. Eu estou de ressaca do que tivemos nessa semana, de tantos gols e tantos bons jogos. Foram 18 gols no total nessas primeiras partidas das quartas de final da Liga dos Campeões. Vocês podem ver que eu deixei até a minha barba aqui, de tanta preguiça, essa barba safada, sem vergonha, falhada que eu tenho. Mas enfim, vou cortar amanhã e me preparar, porque semana que vem temos a melhor notícia, né? Temos mais jogos destas quartas de final da Liga dos Campeões para fecharmos a conta e passarmos a régua rumo às semifinais da competição. Antes de destampar a primeira merecidíssima desta semana com vocês, de aguar as palavras, eu preciso passar alguns recados. Primeiro, agradecer a dona Carolina Albuquerque, nossa repórter de imagem, que me presenteou com essa bola aqui, com uma ligeira pressão que fiz. Ela ganhou novamente, deve ter umas 6, 7 dessas em casa, ganhou novamente no jogo que fez lá em Paris e me presenteou. Então, muito obrigado. Vai aqui para nossa coleção, né? Tenho já algumas, ó, essas duas e mais umas 3 ali. E continuamos a nossa coleção de boletas de la Champions. E o segundo recado é que eu passei a data errada do evento de MMA que eu vou acompanhar aqui no Porto. É amanhã, cara. A partir das 9 da noite, Rising Fight. E a gente vai acompanhar em loco, a presença lá, convidados da Quinas. Então, quem tiver interesse, vai aí, procura, porque vai ser um grande evento aqui na cidade do Porto. Recados dados. Chega, né? Chega, né? Vamos parar de cerimônia e vamos ouvir o som da glória. Este programa é um oferecimento Heineken. Olha aí, ó. A nossa verdinha aqui que estava no fundo da geladeira. Eu não tive tempo nem de ir no mercado hoje para garantir uma diferenciada. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. E, aliás, estamos bem servidos, né? Tintim por tintim. E antes de começar a ler as perguntas de vocês, né? Porque me encharcaram de perguntas lá no Instagram. Toda quinta-feira eu abro a caixinha para vocês participarem comigo. Eu gostaria de passar um relato sobre o que eu vivi lá em Londres, tá? Porque eu não falei no vídeo pós-jogo entre Arsenal 2 Bayern 2, mas ficou faltando. Parabéns à torcida do Arsenal, tá? Eu nunca tinha ido no Emirates fazer jogo, foi minha primeira vez lá. E como toda minha primeira vez, fiquei um pouco atrapalhado. Mas confesso que fiquei admirado com a torcida do Arsenal, especialmente antes da bola rolar, naquele cântico tão bonito que os caras têm, que é o You Never Walk Alone deles, né? North London Forever. Estou viciado na música, depois vocês procurem aí, The Angel. E realmente foi um momento bonito, assim. Dá pra gente sentir, e eu há 10 anos nessas coberturas, eu já consigo ver qual time realmente é de verdade, assim, que tem a torcida realmente apaixonada, que não desiste da equipe em nenhum minuto, em nenhum momento da história, e o Arsenal é uma dessas equipes, né? Se não tem título da Liga dos Campeões, tem muita história dentro da Inglaterra, e é muito bom ver o Arsenal de volta a esses palcos, o Emirates de volta às quartas de final da Liga dos Campeões, especialmente os seus torcedores, que fizeram bastante barulho e bastante diferença nessa partida. Um brinde, então, ao Arsenal. Dito isso, vai da Bayern. Pelas perguntas que a galera me mandou, no programa de hoje a gente vai falar muito não só de Liga dos Campeões, mas também de Europa League, né? Porque temos o Benfica ainda lá, temos o Bayer Leverkusen, temos o Liverpool. Então vamos começar aqui com a pergunta do Ed Jonas. Será que podemos esperar um milagre de Istambul em Bérgamo? Aí falando do 3-0 que o Liverpool tomou da Atalanta. Eu não assisti esse jogo, eu só vi os gols, porque eu estava assistindo o Benfica e também em simultâneo o Bayer Leverkusen. E o que eu posso dizer é que fiquei muito, muito surpreendido, tá? Eu não sei se está acabando o gás do Liverpool na temporada, mas a verdade é que alguns jogos recentes me preocupam, porque é o momento principal, né, de todas as competições,
e o Liverpool me parece que perdeu um pouquinho o fôlego ou está oscilando exatamente no momento principal. E você perder de 3-0 foi a maior derrota europeia do Liverpool dentro de casa para uma equipe como a Atalanta, que não é nem líder do campeonato italiano, nem é aquela Atalanta que a gente viu chegar longe na Liga dos Campeões. É um bom time, é verdade, mas 3-0 é um resultado muito caro. Você não pode vender uma eliminatória dessa forma. Eu, sinceramente, não acredito que o Liverpool vai ter condições de virar, até por conta de um desgaste físico que a equipe parece estar acusando nesse momento e tendo que brigar cabeça a cabeça pelo grande objetivo da temporada, que é a Premier League. Eu acho que agora já azedou o caldo. Até porque também em Bérgamo nós vamos ter um furacão, né? Um caldeirão dos torcedores da Atalanta que estão extremamente empolgados e têm o direito de estarem empolgados. Eu, quando vi a Atalanta contra o Sporting, não achei assim grande coisa, mas eu não acompanho tanto o Atalanta, né? O Beckler tinha falado no Melhor Futebol do Mundo que a Atalanta era um time bem coeso e que poderia causar danos ao Liverpool, mas acho que nem ele imaginava 3-0, né? Nem o mais otimista torcedor da Atalanta imaginaria 3-0 em Anfield. Acho que azedou, viu? Acho que azedou para o Liverpool e aí abre uma possibilidade, especialmente para outros times sonharem, né? O Benfica tem uma vantagem, já vamos falar mais do Benfica, de repente vai para a semifinal e é muito mais jogo, independentemente de qualquer coisa, enfrentar uma Atalanta do que enfrentar um Liverpool, especialmente equipes inglesas contra portuguesas. E do outro lado, favoritaço o Bayer Leverkusen, também já vamos falar mais disso, mas foi uma pancada. Emerson Kinda mandou aqui pra gente. Fala desse Benfica na Liga Europa, tem chance de ganhar? Vamos lá, não é favorito para ganhar. Eu assisti o jogo ontem com o Olympique de Marseille, eu entendo a frustração de parte da torcida do Benfica, inclusive que vaiou talvez o técnico Roger Schmidt no final do confronto, porque fiquei com a sensação, especialmente no primeiro tempo e depois no início do segundo tempo, que o Benfica poderia ter liquidado a fatura ontem. Eu acho que o Benfica jogou muito bem, criou oportunidades para vencer o jogo no primeiro tempo por 2-3-0, né? Gostei muito da velocidade de Rafa, David Neres e Di Maria, concatenação de ideias desses caras. O Tengsteg é um centroavante limitado, né? Eu não acho que ele tem condição de ser titular do Benfica. Pegando o histórico do Benfica na posição, né? A gente lembra de Jonas, Cardoso, enfim. Eu acho que o Tengstedt está muito abaixo. Não sei se vai ser um dia, porque é muito jovem e tal, mas dentro da formatação é difícil a gente falar, porque nem o Arthur Cabral está no seu melhor e o Marcos Leonardo ainda vai evoluir, talvez, para ser preparado para a próxima temporada. Mas é complicado. Eu gosto que ele se movimenta bastante, pelo menos ele não é acomodado, né? Mas mesmo assim, não tem tanto nível. Se fosse outro centroavante, o Benfica poderia ter resolvido a parada no Estádio da Luz. O que me chama atenção, e até conversei com um amigo meu benfiquista, a gente tem a mesma ideia, é de quão difícil é pro Roger Schmidt ter entendido que para esse tipo de jogo, nesse nível, ele precisa de mais equilíbrio no meio-campo e não ter dado tantas oportunidades até aqui na temporada para o Florentino, né? Porque o Florentino e o João Neves, para um jogo que você precisa de mais poderio no meio-campo e precisa compensar um pouco a falta de marcação que os homens de frente não te proporcionam, como o Rafa, como o Di Maria, como o David Neres, o Florentino é fundamental, né? Ladrão de bola, desconstrói, enfim, consegue fazer as coisas simples em processos também de recomposição defensiva. É fundamental. Então, eu acho que demorou muito para o Roger Schmidt fazer isso. E é óbvio que fica uma sensação, um gosto amargo, apesar da vitória de 2-1, porque poderia ter resolvido e agora vai com tudo aberto para a segunda partida no Velodrome, que é um estádio difícil, contra uma equipe difícil, que vai ter alguns reforços e tal, mas tem uma boa vantagem. Daí para ser campeão, é um salto ainda muito grande, né? Você precisa passar pelo Olympique de Marseille, depois a semifinal, provavelmente vai ser com a Atalanta, e depois a final, provavelmente, se a gente continuar nas projeções, vai ser com o Bayer Leverkusen. Mas seria muito legal ter o Benfica em Dublin, né? Que a final é no Aviva. Seria muito legal ter o Benfica lá. Se o Benfica for para a final,
Vou tentar aí fazer o jogo, cobrir o jogo de alguma forma, ou com ingresso, ou como convidado, ou como credencial. A gente não tem os direitos, né? Mas eu vou tentar estar lá. Agora, a expectativa é que o Benfica consiga, pelo menos, depois desse primeiro jogo, passar do Olympique de Marseille. E aí na semifinal tá a 2 passos da final, né? Então, acho que, pelo menos em ponto de equilíbrio, o Roger Schmidt, nesse final de temporada, tem encontrado algumas soluções. Mas entendo a frustração do torcedor, que vem de um acumular de frustrações durante a temporada. O Rafael Soares mandou uma porrada de perguntas aqui, eu vou ler algumas, tá? Sabe se o Rubem Amorim vai de fato para o Liverpool? Eu não tenho informação que o negócio está cravado. Eu tenho informação que está bem encaminhado, até porque é um desejo do Liverpool, tem ele como a primeira opção, e é um desejo do Rubem Amorim também, depois dessa temporada, sair do Sporting e dar esse passo, eu não vou dizer à frente na carreira, mas mais ambicioso no sentido de pegar um tubarão europeu, com outras condições financeiras e tal. E a missão dele dentro do esporte vai estar entregue, né? Até porque tem a possibilidade de vencer a dobradinha. Antes da final da Taça de Portugal, antes de vencer o Campeonato Português, caso aconteça, ele não vai dar nenhuma resposta midiática. Mas é muito, muito provável que ele seja o novo técnico do Liverpool. E aí, só para a galera que mandou mensagem também em relação a isso, eu já falei algumas vezes, eu acho que tem alguns pontos que podem dar muito certo e outros que podem dar errado. Eu vou me estender nisso quando o negócio fechar, vou gravar um vídeo aqui, mas especialmente pela filosofia de trabalho, pelo seu jeito de ser, assim, com os jogadores, com a imprensa, ele tem algumas características de ser aquele nice guy, como é o Klopp. E eu acho que isso pode funcionar muito bem, porque vai conseguir ganhar o grupo de trabalho com mais facilidade depois dessa história longa do Klopp dentro da equipe. Vai também dar uma renovada naquilo que a equipe pensa de futebol, por conta das suas estratégias dentro de campo, né? Um treinador que gosta de jogar com 3 zagueiros, de repente o Arnold como um ala se reinvente, do outro lado o Robertson, enfim, eu acho que tem muita coisa para dar certo. O que realmente eu fico com um pé atrás é o tempo que ele vai ter para isso, né? Porque a torcida do Liverpool agora vai sempre compará-lo com o Klopp, né? Ou qualquer um que entrar lá, né? Então, assim, não é mais aquele Liverpool de quando o Klopp chegou, terra arrasada. É um Liverpool de, enfim, riquezas, né? E de títulos, e de conquistas, e de briga por liderança e tal. Então, acho que isso pode atrapalhar. Mas, no geral, gosto muito de toda essa história. O Rafael também manda aqui, ó, o que achou dessas partidas de ida das quartas de final? Tem vídeos aqui no canal sobre análise e tal, mas eu achei um deleite, tá? Inclusive, falei com o André Reni na live dele que essas foram as maiores partidas de ida da história das quartas de final da Liga dos Campeões. O que é verdade, até em termos de gols, né? 18 gols marcados é muita coisa. Muita coisa, foi sensacional. A perspectiva é que tenhamos também vários jogos interessantes na próxima semana, se não todos eles, como foi essa semana. E ele manda aqui para finalizar, o Leverkusen vai fazer barba, cabelo e bigode nesta temporada. Ele tá falando da tríplice coroinha, né? Ou da tripleta, com Pokal, Bundesliga e Europa League. Bundesliga já foi, uma questão de tempo, acho que pode ser campeão nesse domingo, inclusive acredito que vai ser contra o Werder Bremen, vai estar uma grande festa em Leverkusen, se preparem aí nas redes sociais para ver os vídeos do Leverkusen campeão. Acho que da Copa da Alemanha também é muito difícil o Kaiserslautern fazer graça para cima do time. Eu sei que um jogo só pode acontecer e tal. E a Europa League ainda tem alguns passos para chegar, mas é o favorito. Sobre o jogo de ontem contra o West Ham, vamos ser sinceros aqui, quem assistiu o jogo, o Bayer Leverkusen pegou o 7º colocado da Premier League e amassou, colocou contra a parede. E titular, hein? Time do David Moyes, o titular, se defendendo das formas que podia, tentando parar o forte ataque que vinha de todos os lados do Bayer Leverkusen, com 5, 6 jogadores na linha de defesa, tentando fazer o típico jogo inglês do passado, mas não conseguiu segurar no final do jogo, né? E aí vocês podem até falar, pô, Quesada, mas os gols saíram no final. Mas poderia ter sido uma goleada.
33 chutes no gol contra uma finalização do West Ham. O David Moyes depois deu uma declaração que eu acho que resume bastante o que é esse Bayer Leverkusen na Europa League. É um time de Champions League, né? Na Europa League. Foi isso que ele disse e eu concordo. É um time que estaria brigando nessa temporada pelo título da Liga dos Campeões. Eu não tenho dúvida disso, né? São 37 vitórias, 5 empates, o time está invicto, 118 gols marcados. É uma máquina de jogar futebol e se a gente tirar aí City, Real Madrid, enfim, outras equipes, uma ou outra, o Bayer Leverkusen tinha completas condições de estar nas semifinais da Liga dos Campeões. Portanto, é realmente um momento histórico para o futebol alemão, para o Bayer Leverkusen, que nunca venceu nada significativo, poder vencer essa tríplice coroa, e de forma invicta, né? É um time que já está a um jogo de se tornar a sequência invicta maior da história, o que também é uma marca extremamente significativa, e além de tudo isso é um time muito divertido de assistir. Algumas peças começaram no banco ontem, né? Como o Boniface, que é o artilheiro do time, entrou e fez gol, né? Tá voltando de lesão. Você tem o Hoffmann, começou acho que no banco de reservas ontem também. Enfim, é um time que sai peça entre a peça. Claro, tem algumas peças centrais, como o Wirtz, como o Xhaka, como o Grimaldo, jogadores que você não consegue tirar do time sem perder qualidade, mas tem o domínio total nas mãos do Xabi Alonso. E que bom que ele vai ficar, né? Que bom que a gente vai ver o Xabi Alonso na próxima temporada, porque eu tô curioso para ver esse time na Liga dos Campeões. O Nunita007 mandou expectativas para o novo formato da Champions. Abraço, Quesada. Carrega Benfica, ele mandou aqui. O benfiquista é o seguinte, hein? Acho que o Benfica vai para a próxima Liga dos Campeões, né? Diretamente, né? Tem aquela questão de se classificar em segundo lugar, se quem for o campeão da Europa League, que vai direto, já tiver a sua vaga dentro do seu campeonato nacional. E pode ser que o Benfica também vença a Europa League. Sobre o formato, eu já falei algumas vezes aqui. Eu acho que vai ser mais divertido, tá? Vai ser muito diferente. Tudo que é diferente, tudo que é novo, demora um tempo para a gente se adaptar. Até por conta de não ter mais uma fase de grupos como a gente está pensando, né? Uma tabelona de pontos corridos. Mas depois dessas classificações, a gente vai ter mais jogos decisivos, que é o que realmente hoje faz o público parar para assistir, né? O mata-mata. Eu sou fã de mata-mata, inclusive campeonatos de pontos corridos. Mais justo, mas eu também gosto. Não é que eu desgosto, mas eu prefiro o mata-mata. Então, assim, eu tô com expectativa alta. O Luiz Carlos mandou: os recordes de vitórias do Jorge Jesus no Al Hilal estão repercutindo muito em Portugal? Demais, demais. Tudo que é de Jorge Jesus, independentemente se é recorde ou não, repercute aqui. Ainda mais essa campanha maravilhosa com o Al Hilal. É um grande treinador, nunca duvidem disso. Ele tem um ego muito grande também e isso às vezes atrapalha, até mesmo cria um ranço do torcedor com ele ou do próprio time com ele e tal. Mas quando ele acerta a mão, tem muito conhecimento e os times dele são muito legais de assistir. Mas tem repercutido bastante. O Manuel Azevedo mandou: qual a probabilidade do Benfica ganhar a Liga Europa? Calma, gente, devagar. Devagar, tem muitos passos ainda, é o que eu falei no comentário anterior. Guto Diff mandou: qual a visão que os portugueses têm sobre o Vasco da Gama? Boa pergunta, tá? Tava falando do Jorge Jesus. Antes dele assumir o Flamengo, quando ele ainda estava no Sporting, eu fiz uma entrevista exclusiva com ele, que repercutiu bastante depois que ele assume o Flamengo, em que ele fala exatamente do Vasco. Primeiro que o Vasco da Gama é um nome muito forte em Portugal, né? Enfim, pela história. E segundo que os portugueses têm um carinho muito grande pela equipe. Mais do que pela Portuguesa de fato, porque é um time mais conhecido, né? Mais vitorioso e que repercutiu mais aqui na Europa. Portanto, é talvez o time brasileiro com mais carinho aqui em solo português.
O Rafa Fernandes mandou vai Corinthians, um abraço, teremos vídeo depois da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, espero eu conseguir fazer, apesar dessa correria insana de Liga dos Campeões. O Jefferson Portela manda aqui, inviável, mas gostaria de ver o técnico do Tottenham no Bayern, acho uma boa opção, o que acha? Eu também gostaria de ver o Guardiola voltar para o Bayern de Munique, por exemplo, e tentar conquistar uma Liga dos Campeões. Mas é difícil. Eu gosto muito do Postecoglou, mas eu acho que ainda precisa de mais repertório a alto nível para a gente conseguir ter uma avaliação mais plena, né? É difícil fazer o que ele está fazendo com o Tottenham, parece ser um cara de boas ideias, mas eu não sei se ainda está pronto para um trabalho desse nível. Alô, torcedores do Bayern de Munique, muita gente me mandando mensagem sobre Nagelsmann. O Pedro Sturba manda aqui. Nome perigosíssimo, hein? Pedro Sturba. Não sei se eu não caí em alguma coisa aí. Nagelsmann no Bayern, está esquentando? Seria uma boa? E o Rony 20 pontos Soares manda, vale a pena a volta do Nagelsmann pro Bayern ou você acha que ficaria um clima estranho na equipe? Eu sou entusiasta desse retorno, tá? Assuntos inacabados. O Nagelsmann, para quem não sabe, ele é torcedor do Bayern de Munique. A forma com que ele saiu do clube mexeu muito com ele, inclusive com o próprio ego. E ele sai do clube prometendo voltar ao Bayern de Munique um dia. Só não esperava que pudesse ser tão rapidamente, né? Assim, a mudança de treinador na época que ele saiu foi feita pelo Salihamidzic e pelo Oliver Kahn, que são dois caras de muito ego, de muita loucura, muita personalidade, e eles cometeram um crime, né? Para não falar outra coisa. Porque usaram pretexto de perder a tríplice coroa e a tríplice coroa está em risco e tiraram um cara que estava fazendo um bom trabalho. Queçado, o time não estava ainda tão bem, ainda perdi alguns pontos, cara. Tava o quê? 2 pontos da liderança da Bundesliga. Tinha acabado de eliminar o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, Mbappé na Liga dos Campeões, da forma com que eliminou, com a estratégia dele. Enfim, cometeram um crime com o cara. E trouxeram o Tuchel, que já começou errado. Tudo que começa errado, dá errado, né? E o Tuchel não conseguiu fazer o que deveria fazer. Pois bem, um retorno do Nagelsmann eu acho que pode ser positivo porque ele está ganhando a confiança, especialmente da base dos jogadores do Bayern de Munique que também servem à seleção da Alemanha. Ele está recuperando a confiança desses caras dentro da seleção da Alemanha. Se ele faz um bom trabalho na seleção da Alemanha, as portas escancaradas do Bayern de Munique para ele vão estar. E eu acho uma boa. É um cara jovem, que conhece o clube, que conhece os jogadores, que tem boas ideias de futebol, que vai estar com a faca nos dentes para se provar e que vai terminar um assunto inacabado dele, né? Enfim, acho que dentre as possibilidades, incluindo Rangnick, incluindo De Zerbi, incluindo, sei lá, Mourinho, é a melhor opção. Ele faz um bom trabalho já na seleção da Alemanha. Vamos ver como é que vai ser a Eurocopa. Mas eu sou entusiasta desse retorno. Acho que vai fazer bem a ele e vai fazer muito bem ao Bayern. E os jogadores que hoje têm bronquinha com o Tuchel e que já tiveram com outros treinadores, duvido que vão queimar o Nagelsmann. O que ele tem que ter é o seguinte, carta branca para fazer uma limpeza se ele precisar, né? Davis, não quer ficar? Tchau. Vamos tentar trazer um outro lateral esquerdo que condiz com o que eu penso de futebol. Meio campo, preciso de um volante, vamos buscar. Esse aqui não vai ficar, manda embora e tal. Eu acho que isso ele vai ter que ter uma carta branca para fazer. Kimmich, quer jogar de lateral direito? Não quer? Então você vai jogar assim, ou não vai jogar. Vamos negociar. Eu acho que ele tem que fazer essa limpeza, porque não adianta você ficar com jogadores que não querem estar lá ou que estão insatisfeitos, enfim. O time precisa de mais tesão, cara. Precisa de mais vontade, porque qualidade tem. Não só individual, mas coletiva. Você olha o jogo que eles fizeram contra o Arsenal. Enfim, a ver.
Nando Silvino mandou o seguinte: Mourinho vai para onde? Tem chance no Porto se Sérgio Conceição sair pós-eleições? Eu acho que o retorno do Mourinho ao futebol português já esteve mais longe de acontecer, tá? E assim, não sei se o Roger Schmidt vai ficar no comando do Benfica no final da temporada, não sei se o Sérgio Conceição vai ficar, mas eu não me assustaria nada, nada, nada se ele fizesse esse movimento. Na Europa em si, é difícil ele assumir algum tubarão, a não ser o Chelsea, pela história que tem e os torcedores cantarem o nome dele e tal, mas vai ser um Chelsea longe da Liga dos Campeões. E eu imagino esse retorno a Portugal. Vejo o Mourinho aberto a essa possibilidade nesse momento da carreira dele. E vamos ver, vamos esperar. Não só o Porto, mas o Benfica também, Nando. O Vini Araújo mandou: o F emitiu alguma decisão sobre o árbitro que não marcou a mão do Gabriel Magalhães? Até agora eu não vi nada. E acho que não vai emitir, não. Acho que concordou lá com o árbitro. Já dei minha opinião sobre esse lance aqui. Mas eu também acho que não podemos execrar o Gabriel Magalhães, cara, que vem fazendo uma temporada fantástica. Foi um erro muito bobo que não se comete a esse nível e tal. Mas é um jogador que já provou o seu valor e não merece também apanhar de uma forma contínua sobre essa temática, tá? Errou. O árbitro, para mim, errou. Mas, no final das contas, ele escapou do erro, né? Então, segue o jogo. O JV Cury mandou: Davis fora é um reforço ou prejuízo para o Bayern para o jogo da volta contra o Arsenal? Pensei muito nisso, viu? Se o Rafael Guerreiro tiver numa boa noite, eu acho que ele faz uma temporada mais regular que o Afonso Davies. Aliás, dentro do Bayern de Munique se questiona muito por que essa queda de rendimento do Davies. Será que ele está com a cabeça em outro lugar? No Real Madrid? Nessa questão do contrato? Enfim, eu sei que é um Davies muito, muito frágil. É o elo fraco do time hoje, se a gente pegar o jogo contra o Arsenal, né? Foi por ali que o Arsenal foi crescendo com o Saka, o Gnabry tendo que fazer funções defensivas, o Laimer tendo que cair ali para ajudar, todo mundo tentando ajudar para frear. Eu acho que o Davis está muito, muito abaixo. Não vai jogar. Me preocupa a ausência do Gnabry, para falar bem a verdade. Marcelos Vian mandou: vou assistir o Borussia próxima semana. Onde vai ser o after? Vai estar por lá? Vou estar por lá. Eu chego no domingo. Fico domingo, segunda e terça. Depois, terça, eu vou para Munique fazer o jogo do Bayern. Não tem como fazer after depois dos jogos da Liga dos Campeões, que a gente fica até muito tarde no estádio. Você sai de lá e é muito difícil encontrar algum lugar aberto ou ter fôlego, né? Ainda mais fazendo uma rodada dupla como eu vou fazer. Então esquece after. Mas, de curiosidade para vocês, esse jogo vai ser no dia do meu aniversário, dia 16 de abril. Então, passarei lá, sem equipe, sozinho, mas muito bem acompanhado, com 80 mil torcedores do Borussia Dortmund numa noite especial de Liga dos Campeões. Vamos ver se tem algum presente. E, se quiser trocar ideia, Marcelo, vamos marcar antes do jogo. Antes do jogo, se eu estiver por ali de bobeira, eu dou um pulo lá pra gente trocar essa ideia. Valeu? Teste USP mandou o seguinte: caríssimo Quesada, por que os times portugueses não ganham a Champions desde os anos 2000? Simples, né? A diferença orçamentária de dinheiro realmente fez totalmente a diferença dentro do futebol europeu, né? Quem ganha a Champions recentemente? Olha o valor do orçamento, do faturamento desses times. Eu acho que se os times portugueses conseguissem manter os seus jogadores por 2, 3 temporadas, poderiam brigar. Ou voltar a brigar. Não todo ano, mas em alguns anos específicos. Mas não consegue, cara, porque você vê, o Enzo Fernandes estava bem no Benfica, o Benfica equilibrado, veio o Chelsea no mercado de inverno e pagou 120 milhões, tirou o cara do Benfica, e o Benfica ficou com um rombo no meio campo e não performou tão bem mais naquela temporada quando tinha o Enzo, né? Então, é muito, muito complicado. Muito complicado. O Gui Zezin mandou: se você pudesse
voltar no tempo para ver um jogo ao vivo pela primeira vez, qual seria? O jogo que eu mais gostei da Champions, né? Ajax 2, Tottenham 3. Lucas! Tava atrás do gol. Lindo jogo. Robson Noronha. Alô, Quesada. Acha que falta algum jogador brasileiro no Bayern para a mídia brasileira dar mais atenção? Depende. Por exemplo, quando o Coutinho tava lá e o Bayern foi campeão da Champions, a mídia não deu mais atenção porque o Coutinho estava lá. Eu acho que falta um superstar para que isso aconteça. Por exemplo, o Neymar vai para o Bayern de Munique. Aí com certeza vai acontecer. Mas se for qualquer jogador brasileiro, não sei se aconteceria, tá? Não sei se aconteceria. E aí vão falar, mas por que acontece isso? É exatamente por essa relação do brasileiro com a liga. Ainda tem que evoluir muito a Bundesliga dentro na mentalidade do brasileiro. Isso também parte do investimento da própria liga. Tem a ver também com essa questão de jogadores no Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem... você pode ver, é um padrão do Bayern, né? É um protocolo que o clube segue. Geralmente não busca jogadores diretamente no futebol sul-americano para atuar. Gosta de pescar no futebol europeu, né? Porque já há uma adaptação. Na Alemanha é sempre mais difícil. Você tem o frio em Munique que é complicado, a língua é diferente. Então tem esses protocolos. Estava conversando com o Elber lá em Munique sobre isso. E aí existem mesmo. Então passa um pouco por aí. Pedro Moraes, 99. Quesada, qual é a melhor cerveja para beber na Bahia? Ou em Bahia? Eu nunca fui para Bahia. Não sei. Tem que perguntar para Clara. Mas deve ter cerveja boa lá. Aliás, tudo que eu vejo da Bahia parece ser bom. Então, cerveja não deve faltar. Mané FG Costa. Dá para ver TNT Esportes Brasil na internet em Portugal? Só daquele jeito, né? Enfim, não dá. Legalmente, acho que não dá. Porque tem a questão dos direitos, né? Por exemplo, aqui em Portugal, a DAZN tem os direitos da Champions. E aí, tanto no streaming quanto na televisão normal a cabo, é dos caras. Luísa Portilha mandou: você que acha que o Kane é a salvação do Bayern nessa temporada? Harry Kane? Não, a salvação não, porque não depende só dele, né? E isso ficou claro a temporada toda. Ele pode fazer gols, ele pode estar bem, ele pode ter 50 participações em gols, entre gols e assistências, né? Mas se o time não jogar com ele, fica complicado. Eu acho que ele não é o responsável pelo time estar mal. Esquece esse negócio de maldição, isso é chato. Inclusive, para ele, é uma loucura pensar dessa forma, né? Eu sei que é uma piada, é um meme e tal, mas, o cara não merece isso. É um cara que entrega muito pro mundo do futebol. E nessa temporada, se o Bayern de Munique bater campeão da Liga dos Campeões, se acontecer, e pode acontecer, não é loucura pensar, pode acontecer, é improvável, mas pode acontecer, ele vai estar brigando por bola de ouro, cara. A temporada dele é outra coisa perante a temporada do Bayern de Munique. Mas não depende só ele não, depende só dele não. Eliezer Martins, acredita que com o eventual título do Bayer Leverkusen, a Bundesliga pode alçar outro patamar? Acho que vai se tornar mais divertida a curto prazo, né? Na próxima temporada a gente vai ligar a TV para ver o Bayer Leverkusen. Acho que sim. Agora, outro patamar. Eu acho que a Bundesliga já está num patamar muito interessante, né? É difícil você competir com os dinheiros e com coisas de La Liga e com Premier League. Eu acho que a Bundesliga se coloca ali na terceira, junto com o Campeonato Italiano, na terceira colocação. Precisa investir mais a Bundesliga, talvez, nessa questão de olhar mais para fora do que para dentro. E talvez astros, hoje em dia os players são os novos players, sejam importantes para isso. Mas a Bundesliga já é muito divertida, cara. Para mim, é o campeonato mais divertido de assistir. Assim, muita atratividade, muitos jogadores interessantes, muitos esquemas táticos diferentes, muitos gols. O gol é o momento mais legal do futebol. E a Bundesliga tem de sobra. Então, tá aí. O Yarth mandou aqui: possível melhor Champions da década, Quesada? Não.
Vamos ver o que acontece até o final, né? Mas aquela Champions do Real Madrid, que os caras foram virando tudo que tinha pela frente, foi sensacional, né? Você pode não gostar do Real Madrid, mas aquilo lá foi sacanagem. J.R. Brito, se o Bayern passar do Arsenal, tem chances contra Real Madrid e City no jogo da volta, se for na Alemanha? Cara, chances vai ter, mas eu acho que o favoritismo vai estar sempre com o City e Real. Um time que individualmente é tão bom quanto ou melhor, coletivamente é bem melhor, trabalha os mais longevos, enfim, não tem pra onde fugir. Chance sempre vai ter, né? Quando você tem Harry Kane, Sané, Goretzka, Musiala, você sempre vai ter chance. Mas o favoritismo tá do outro lado. O Schumacher mandou: qual é a equipe em que João Neves se encaixa melhor? Caso deixe o Benfica, eu gostaria de vê-lo mais tempo no Benfica, tá? Mas não sei se isso vai ser possível. Talvez um Bayern de Munique seria interessante para o João. Talvez um Liverpool mais ainda. Eu acho que vai por aí. Não gostaria de vê-lo no Paris Saint-Germain, pelo amor de Deus, ou um Barcelona, porque talvez nem tenha espaço. Vão dar mais espaço para os crias de La Masia. Mas eu acho que esses dois que eu falei. O Knetcher manda aqui: qual o time ideal para o Bayern jogar em casa contra o Arsenal? Cheers. Cheers, Knetcher. Neuer no gol, Kimmich na lateral direita, a dupla de zaga tem que ser Dyer e Delite, é a dupla que está performando, então é esses caras que tem que jogar. Lateral esquerda no lugar do Davis, eu iria de Rafael Guerreiro, mas Raul nem na direita, enfim, na esquerda ele joga no Marrocos, mas eu não iria. Acho muito ofensivo e pouco equilibrado. O Rafael Guerreiro é mais ofensivo, é verdade, mas num dia bom também pode entregar bastante na parte defensiva. Pavilovic, se estiver recuperado no meio, junto com o Goretzka. E lá na frente, substituindo o Gnabry, eu iria com o Coman, se estiver bem fisicamente, para manter a característica e a velocidade de um lado. Sané do outro, Musiala mais centralizado e Harry Kane. Tá bom? Pedro Carneiro, lindão, vamos tomar sim. Final de semana à porta. Sábado tomamos umas cervejolas? Tomaremos no MMA lá, ó. O mestre Stifler, Kane, campeão da UCL, jogando como está, tem chance de vencer a bola de ouro? Tem, mestre. Tem sim, senhor. Já falei sobre isso aqui. DM Trapa, qual seria o melhor clube para Gyökeres para a próxima temporada? Já falei, eu falei antes de começar a surgirem os rumores, hein? Arsenal. Arsenal é um baita time para ele jogar e vai botar o Arsenal no outro patamar. Dá para ficar Gabriel Jesus de um lado e o Gyökeres mais centralizado, porque é um jogador que se movimenta muito, troca de espaços e o Gabriel vai se beneficiar com isso. Mário Cardinale mandando aqui: vem tomar uma gelada na ZL de São Paulo com nós. Já em breve estaremos aí. E o Beraldo, hein? Apesar da derrota, fez um partidão, é a grande revelação brasileira na temporada. Eu gosto muito do Beraldo, eu acho que ele vai evoluir, mas não fez uma grande partida, não. Muitas vezes pareceu perdido ali na marcação, especialmente porque o Lamine Yamal caiu nas costas dele, e é difícil marcar mesmo. E o time do Paris Saint-Germain não oferece proteção suficiente para a defesa, então foi difícil para os caras, né? Bem difícil, inclusive, a nota do equipe para ele foi uma nota bem baixa. Achei que ele não foi o pior, o Donnarumma foi o pior do time, o Mbappé também não foi bem, mas ele não fez uma grande partida. E ele manda aqui: por que o Rodrigo e Rafinha brilham em seus clubes e na seleção não funcionam tão bem? Não funciona vírgula, né? Assim, principalmente o Rodrigo. Eu acho que tem um quê de funcionamento, estratégia da própria equipe. E eu acho que a seleção brasileira no último ano não deu segurança para ninguém, né? Quem que brilha na seleção brasileira? Eu acho que o trabalho do Dorival vai nesse sentido e o Rodrigo já foi muito bem contra a Espanha. O JC Totti mandou: Liverpool e Bayer Leverkusen a final dos sonhos. Agora já virou pesadelo para o torcedor do Liverpool, né? Tá falando da Europa League. O Coração Botafoguense fala: Quesada, você prefere estádio com pista de atletismo ou sem para trabalhar? Sem, porque aí você tem um contato maior com a torcida. Eu não gosto de estádio muito grande, não, né? E geralmente esses estádios de pista de atletismo são os olímpicos e é muito duro para trabalhar, porque é muito grande, tem que dar muitas voltas. O Olímpico de Roma, por exemplo, é um terror para trabalhar. Enfim, o estádio de Kiev, por exemplo, o Maracanã, que parece o Maracanã, na verdade, não é legal. O Maracanã de Belgrado, meu Deus do céu.
O World Football 24. Até onde você acha que o Timão pode chegar na temporada? Já falei sobre isso aqui. Acho que perspectivas de título é vender ilusão para o torcedor. Tem que botar a casa em ordem e, de repente, numa das Copas, né? Ou Copa do Brasil ou a Sul-Americana, tentar beliscar alguma coisa. Mas o ideal seria chegar numa vaga de Libertadores para a próxima temporada. Luiz B. Gomes, na próxima UCL, qual equipe portuguesa tem maior potencial de chegar mais longe? Na teoria seria o Sporting, se mantivesse Rubem Amorim, Gyökeres, Yilmaz, a base da mesma equipe. Mas eu acho que é o Benfica, por conta do poder financeiro que tem, né? Eu acho que fica óbvio hoje que há essa disparidade e o Sporting vai perder muita coisa para a próxima temporada. Vamos ver qual o tamanho desse buraco. Mas ainda acho que é o Benfica. E para a gente finalizar aqui, o Thomas Peixoto, Bayern chega mais vivo do que morto, mesmo o Arsenal corrigindo os erros da volta. Mas se o Bayern jogar o que jogou no primeiro jogo, o Arsenal pode corrigir o que quiser. Vai ser um jogo disputadíssimo. Pra gente bater um tema aqui de uma vez por todas, eu acho que ainda tá 50%, 50%. Porque o Bayern de Munique é um time muito inconstante, né? Você não consegue confiar na temporada. Então pode fazer um jogo ruim, como fez vários nessa temporada, e o Arsenal aproveitar. Assim como pode fazer um grande jogo, como fez alguns nessa temporada, e passar sem problemas do Arsenal. Mas eu acho que é 50-50 e vai ser um grande jogo de futebol. Ó, meus amigos, chegou a hora de eu deixar vocês acabando minha gelada. Não é a primeira. Vamos que o final de semana tá só começando. E semana que vem tem muito conteúdo de Liga dos Campeões aqui no canal. Beijo pra vocês. Se cuidem. Tchau.